Para encerrar esta conferência, vai usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro. Então, muito boa tarde a todas e a todos neste encerramento destes 2 dias de intenso e muito interessante trabalho. Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, é um prazer colaborar neste evento e, de facto, podermos, em conjunto, como tem sido nosso timbre, podermos fazer avançar também a segurança e a justiça. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, caros colegas de Governo, excelentíssima Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e de Freguesias, digníssimos senhores professores doutores e outras autoridades aqui também presentes, designadamente as entidades policiais, senhores dirigentes dos organismos da Administração Interna e da Justiça e muitos outros autarcas também aqui presentes, vários convidados que também saúdo, minhas senhoras e meus senhores. Foi realmente com um enorme prazer que aceitei o convite do meu colega de Governo responsável pela pasta da Administração Interna, a quem desde já muito cordialmente e sentidamente saúdo e agradeço, para podermos vir encerrar esta segunda edição das conferências de Coimbra, subordinada ao tema Segurança Urbana, os municípios e a proteção no espaço público, um tema não só incontornável na sua oportunidade e na sua relevância, central no debate e na ação política de qualquer governo democrático, mas também aproveito para dizê-lo porque estou, afinal, hoje aqui em casa, estou aqui em Coimbra e portanto, permitir-me-ão também que abra o coração dizendo que é com especial emoção que estou aqui hoje a tratar desses temas, porque afinal, ali em cima, onde me doutorei e onde antes disso fiz mestrado, tive a oportunidade de estudar precisamente a questão das polícias municipais, que tem tudo a ver com o tema que hoje aqui tratamos e, portanto, posso dizer com muita gratidão e saudade que muitos dos polícias municipais de Coimbra e que aí estão pelo país foram, de facto, meus alunos e, portanto, isso traz-me ainda mais, responsabilidade, mas também muito prazer em estar aqui presente. Determina o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e também a nossa Constituição, no artigo 27, número 1, estabelece que todos têm direito à liberdade e à segurança. Tendo em conta que o termo é hoje um dos mais evocados no espaço mediático, gostaria de, falo da segurança, gostaria de começar por recordar que, malgrado a proliferação de certos fenómenos que lamentavelmente se vêm multiplicando nas sociedades modernas e malgrado também o caráter especialmente fluido e imprevisível do mundo contemporâneo, Portugal é um país seguro. Foi, aliás, também para garantir a segurança, a tranquilidade pública e a paz, criada a figura do Estado, como aparelho capaz de zelar pela segurança interna e pela segurança externa de uma comunidade e preservar a liberdade de todos os cidadãos. A segurança, por isso, concretiza-se, portanto, na proteção dos direitos fundamentais do ser humano, como a liberdade, como também a livre circulação ou a integridade física e moral, entre tantos outros. Sublinho também que é dever do Estado de Direito Democrático zelar pela segurança, que é, aliás, um direito fundamental dos cidadãos. Com a evolução social e com a globalização que acrescentou, no fundo, uma grande complexidade ao quadro social, surgem cada vez mais desafios a nível securitário, quer nacionais, quer internacionais.
Porque ao mesmo tempo que a sociedade global alcança um maior desenvolvimento de pluralidade e de diversidade, parecem também aumentar algumas vezes os riscos. E daí que, em matéria de concepção e de formalização das políticas públicas, realidades como o crime, ou como o medo ou a insegurança, ou outras destas distintas, como o desemprego, a desproteção social ou a desigualdade, entre tantas outras questões, não devem ser entendidas como problemas sociais absolutamente separados, mas como, no fundo, peças de um quebra-cabeças que é, no fundo, a sociedade complexa hoje, portanto, nos nossos dias. Entre as novas ameaças, como bem sabemos, destacam-se o terrorismo, a criminalidade violenta, a violência associada ao desporto, o cibercrime, a criminalidade organizada internacional, a violência doméstica, a criminalidade grupal, a delinquência juvenil. São todas elas ameaças que importa prevenir, importa combater, com um modelo de organização de segurança interna que englobe as forças policiais, a cooperação internacional, a sociedade civil, os cidadãos e outras entidades, designadamente as entidades municipais. E estou certa que eventos como este são uma oportunidade de excelência, deve dizer-se, para a necessária reflexão sobre os desafios que teremos de enfrentar no presente e no futuro no nosso país, mas essa convicção assenta essencialmente num pressuposto muito claro, de que as políticas públicas de segurança cidadã e de proximidade são sempre políticas democráticas, não apenas porque são definidas e dirigidas por governos eleitos democraticamente, mas também porque são transparentes, porque são subordinadas à lei, são respeitadoras dos direitos humanos e direcionadas para fazer face às expectativas dos cidadãos. O 23º Governo Constitucional de Portugal, ao mesmo tempo que se comprometeu a promover em ritmo mais acelerado o desenvolvimento económico e social do país e a sua modernização, não poderá deixar de prestar atenção especial aos mais vulneráveis. Sabemos bem que os discursos populistas e de lei e ordem se veem insinuando no tecido social, quer no nosso país, quer na cena internacional, e sabemos também como conseguem sensibilizar desde logo aqueles que foram ficando na beira da estrada do desenvolvimento e do progresso. É por isso especialmente importante destacar neste contexto o que vem sendo e está a ser feito, a pensar neles e em todos, a pensar, no fundo, na comunidade que integramos e na segurança que a todos é dever do Estado garantir. Realidades como a Estratégia de Segurança Urbana, uma iniciativa assente nos princípios de prevenção e da proximidade ao cidadão e da promoção de parcerias locais, a nova geração de contratos locais de segurança, através dos quais o Governo continuará a promover um maior policiamento de proximidade em domínios como a segurança escolar, o apoio aos idosos, a segurança no desporto ou em grandes eventos, ou seja, no fundo, promovendo a redução das vulnerabilidades sociais locais, tornando efetiva a prevenção da delinquência juvenil, identificando e intervindo nos fatores de risco em contexto escolar, em contexto familiar, em contexto comunitário, com vista a não permitir que os nossos jovens sejam capturados pela delinquência grupal. Também eliminando fatores criminógenos, isto é, identificando e intervindo em fatores urbanísticos que potenciam a atividade criminosa, promovendo a devolução do espaço público a cada comunidade. Também promovendo a cidadania e a igualdade de género, por exemplo, integrando no plano de intervenção medidas que promovam a adoção de atitudes e de comportamentos que tenham como referência, nomeadamente, os direitos humanos, os valores da igualdade, da vivência democrática e da justiça social. A eficácia destes contratos locais de segurança depende, portanto, de uma leitura o mais rigorosa possível da realidade local e da compreensão dos riscos.
Nesse sentido, muitas das medidas concebidas para as várias intervenções escolhidas devem assentar num diagnóstico exaustivo, como vem sendo feito, escolhidas para assentarem nesse diagnóstico e que sem ele é dificilmente alcançável se não forem as sinergias entre cada um dos participantes em colóquios como este e que aqui saúdo, porque são medidas que devem resultar e resultarão certamente de um esforço comum, partilhado e articulado, de que estes 2 dias foram vivo exemplo. A elaboração destes diagnósticos locais de segurança contou, por exemplo, com dados e contributos dos próprios serviços locais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, normalmente das suas direções regionais e das equipas de reinserção social mais próximas da área territorial da intervenção futura destes contratos locais de segurança. Mencionar também que a criação da Comissão de Análise Integrada de Delinquência Juvenil e de Criminalidade Violenta, em que também a Justiça e a Administração Interna fazem uma parceria com outras áreas governativas, há também esta iniciativa ministerial que tem como finalidade produzir recomendações tendo em vista a promoção da segurança objetiva e subjetiva, diminuir a delinquência juvenil, a criminalidade violenta e a severidade. É, portanto, uma iniciativa conjunta da Administração Interna, da Justiça, da Educação, do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, bem como com a saúde e a área também de proteção dos jovens. Porque uma política pública de segurança credível tem de ser aquela que responde às necessidades dos cidadãos e atua contra os principais problemas que os afetam. Recordemos, uma vez mais, sempre que as políticas democráticas aumentam as probabilidades de sucesso na redução do crime e da violência e no aumento também da segurança da maioria dos cidadãos. A segurança é um problema de todas as gerações, é uma questão de todas as gerações, das sociedades, dos lugares, pelo que deve ser abordada em termos multidisciplinares. Não é uma questão apenas da polícia, é um problema que também deve contar com a participação dos cidadãos e de quem os representa. E recordemos também que a subordinação à lei e o respeito pelos direitos humanos são garantias fundamentais, quer no controle da instrumentalização das políticas de segurança e das organizações policiais, quer no combate à corrupção, no combate à violência, nas suas várias modalidades. Sendo a redução e a prevenção da criminalidade indissociáveis da segurança urbana, as cidades devem naturalmente estar preparadas para fazer face aos vários desafios a que podem estar sujeitas através da prevenção e monitorização dos riscos e da adoção de medidas preventivas. Daí também a enorme importância da participação dos municípios e das freguesias. Permitam-me que de novo sublinhe: o controle da criminalidade não passa apenas pela repressão, não deve ser feito somente através dessa via, mas também e sobretudo através da utilização de medidas preventivas. E há também um saber multidisciplinar acumulado, sociológico, criminológico, entre outros, e devemos e podemos socorrer-nos também dessas disciplinas para as poder esboçar. Em suma, e assim passo a concluir, a atenção às expectativas do cidadão é fundamental para a criação de uma relação de confiança, de colaboração entre as polícias e as comunidades locais, sem as quais estas políticas de prevenção e de controle do crime e da violência têm poucas chances de sucesso. Impulsionar, por isso, e promover políticas municipais de segurança cidadã, particularmente enfatizando a importância da inserção dos municípios, do poder local em geral, na promoção de políticas de prevenção do crime e da violência, aumentam seguramente a probabilidade de se implementarem soluções que são mais transparentes, com participação social, mas também com subordinação à lei e com respeito pelos direitos humanos. Pela parte do Ministério da Justiça, estamos e estaremos sempre empenhados em fazer com que a liberdade e a segurança continuem a revestir dimensões da dignidade humana e também da cidadania. Jamais seria admissível para nós poder pensá-las de alguma outra forma. Muito obrigada.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, mais uma vez o nosso agradecimento pela disponibilidade que teve em apoiar esta nossa iniciativa, cedendo estas instalações tão significativas e simbólicas para que aqui se pudesse realizar este encontro. Em si, agradeço a todo o Executivo Municipal e aos demais eleitos da Assembleia Municipal. Queria saudar também os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também da Associação Nacional de Freguesias. Permitam-me que saúde de uma forma muito especial a Sra. Ministra da Justiça, a quem agradeço esta magnífica intervenção que coloca no essencial as questões nos termos em que elas devem ser colocadas. Todos nos encontramos aqui para promovermos uma sociedade em que a dignidade humana seja o centro das políticas e o fim das políticas. Eu queria agradecer muito e publicamente a cooperação que tem existido com o Ministério da Justiça entre serviços e entre instituições que são tutelados por nós e que, por força dessa cooperação, tem sido possível aperfeiçoarmos as metodologias de trabalho e, por isso mesmo, também garantirmos níveis de eficácia no trabalho conjunto mais elevados em benefício da salvaguarda dos valores constitucionais que aqui foram referenciados. E por isso, à Sra. Ministra da Justiça, sei que está numa cidade que lhe diz muito, saúdo-a, lembrando a boa memória que temos também daquilo que foi uma personalidade que muito estimamos, o seu pai, e que foi um digníssimo parlamentar com quem pude trabalhar, e é um gosto muito grande tê-la hoje nesta nossa iniciativa. Queria saudar também de uma forma especial a Sra. Secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes, a quem agradeço, que aqui representa o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que tem vindo a trabalhar connosco no âmbito da Comissão relativa à análise da delinquência juvenil e à intensidade da violência, e como aqui foi possível vislumbrar do conjunto das intervenções que se produziram ontem e hoje, esta dimensão do trabalho preventivo com especial compromisso da Segurança Social é naturalmente muito relevante, e por isso o meu agradecimento ao Ministério da Segurança Social e da Solidariedade, aqui na pessoa da Sra. Secretária de Estado. Queria também saudar o Sr. Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, que tem trabalhado connosco e com a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares no âmbito das iniciativas relativas à juventude, mas também particularmente nas iniciativas que têm que ver com a regulação e o sancionamento daquilo que tem que ver com a violência e a expressão dessa violência no desporto. Queria também agradecer-lhe a sua presença e o contributo e o trabalho conjunto que tem vindo a desenvolver com o nosso Ministério. Uma palavra de saudação muito especial à doutora Isabel Oneto, nossa Secretária de Estado da Administração Interna, a quem agradeço o trabalho que tem vindo a fazer nas diferentes dimensões da segurança, sejam elas de natureza preventiva ou de natureza já não apenas de execução dessa responsabilidade e desse exercício da autoridade, e portanto queria agradecer-lhe o trabalho que aqui pôde apresentar e que é o resultado também do contributo de todas e de todos que aqui puderam participar. Queria saudar as senhoras e os senhores autarcas, a eles e a elas, autarcas deste país, se deve muito do trabalho que tem permitido manter Portugal entre os países mais pacíficos do mundo, deve-se em muito às conquistas do poder local democrático, que tem vindo a promover condições de desenvolvimento e de dignidade humana nesse mesmo desenvolvimento, que, por responder às inquietações, ansiedades e expectativas dos cidadãos, tem contribuído em muito para sermos um país mais coeso, e sendo um país mais coeso, somos naturalmente um país mais realizado, com uma cidadania mais plena e mais constitutiva do valor da segurança por si só
e também em si e de per si constitutivo das liberdades, dos direitos e das garantias fundamentais. Gostaria de saudar ainda e de cumprimentar o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia de Segurança Pública, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os responsáveis que aqui também representam a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o Sr. Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, os representantes da Direção de Serviços Prisionais, do Instituto de Segurança Social. Permitam-me que lhes agradeça a todos o modo como têm cooperado com as estruturas e serviços do Ministério da Administração Interna. Este espírito de cooperação entre os serviços é absolutamente essencial para termos níveis de eficácia e de decisão adequados àquilo que são as nossas necessidades. Também à Sra. Diretora Nacional Adjunta do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O Sr. Diretor encontra-se também numa tarefa neste momento de grande responsabilidade e, portanto, a todos e a todas queria agradecer a vossa presença e participação neste encontro que aqui tivemos, que recupera as conferências relativas à segurança urbana. Permitam-me ainda, e espero que compreendam a importância de referirmos a presença dessas personalidades connosco. Gostaria também de agradecer, já não se encontram entre nós, mas a presença nesta iniciativa de ex-ministros da Administração Interna que aqui trouxeram também a sua experiência. Desde o professor Severiano Teixeira, o professor Figueiredo Lopes, a professora Constança Urbano de Sousa, o doutor Eduardo Cabrita e também a doutora Francisca Van Dunen, bem como o doutor Miguel Macedo. Foram ministros da Administração Interna que deram o melhor de si ao serviço do interesse público e do seu país e foi naturalmente uma honra para nós contar com o seu contributo para esta reflexão relativa à estratégia de segurança urbana. Minhas senhoras e meus senhores, hoje é um dia que tem um especial significado para todos nós, porque, como aqui foi evidente do conjunto das intervenções, é importante termos objetivos a alcançar, é bom termos uma boa metodologia de trabalho, que seja uma boa metodologia na avaliação, na concepção, na implementação e na monitorização dos resultados, mas para que isso aconteça é preciso meios humanos. E hoje foi publicado em Diário da República a autorização para a abertura do concurso, do procedimento, para a admissão de mais 1000 polícias de segurança pública e para que consigamos ter policiamento de proximidade e também policiamento com maior visibilidade, é muito importante, é indispensável termos recursos humanos, termos mais efetivo. Como se sabe, este ano 2022 é um ano em que contamos com a admissão de cerca de 2.600 novos guardas e agentes da Polícia de Segurança Pública. Na sexta-feira há mesmo o compromisso e o juramento dos novos guardas também para a Guarda Nacional Republicana e hoje mesmo foi publicado este despacho em Diário da República e é, portanto, uma informação que é útil para todos porque depois de termos há dias dado a entrada de 920 novos polícias, hoje foi publicado em Diário da República a abertura de procedimento para mais 1000 polícias, o que permitirá também reforçar as polícias de Lisboa e do Porto, as polícias municipais de Lisboa e do Porto, porque tem vindo a ser sublinhada a importância de podermos também promover o rejuvenescimento nestes dois corpos de polícias municipais. Portugal, como aqui foi dito, continua a estar entre os países mais pacíficos do mundo, é verdade. Os rankings internacionais continuam a posicionar Portugal como um dos países mais seguros do mundo. Naturalmente que, como temos dito, isso é o resultado, naturalmente, de uma estrutura social, de uma estrutura cultural, que tem padrões de comportamento que são adequadas àquilo que são as exigências de uma vida coletiva e de um contrato social avançado, mas, como é evidente, deve-se também, em muito, ao esforço de entidades que, numa perspectiva multidimensional, mas também multinível, trabalham conjugadamente em cooperação para alcançar esses resultados, onde estão, naturalmente, os autarcas, onde estão as estruturas desconcentradas do Estado e onde estão, naturalmente, as forças e os serviços de segurança.
Contudo, todos sabemos que o mundo, a Europa e Portugal vivem hoje desafios de natureza sistémica, estrutural, sem paralelo nas últimas décadas. A incerteza tornou-se parte da nossa vida cotidiana. As transformações geopolíticas, as mudanças aceleradas no campo tecnológico e na vida internacional, as dinâmicas migratórias à escala transcontinental, a multiplicidade de conflitos regionais, como aquele que estamos a viver hoje na Europa, as pandemias, as alterações profundas nos modelos económicos e na organização do trabalho, as alterações climáticas em curso, a emergência de novas formas de criminalidade, como a cibercriminalidade, o surgimento de movimentos extremistas com uma expressiva bipolarização que ocorre nas redes sociais e que depois se transpõe para a vida das sociedades, com, por vezes, manifestações ideológicas que são disruptivas de valores democráticos e da vida em sociedade, o terrorismo e o crime organizado, o deslaçamento de elementos agregadores da vida social, muito particularmente nos tecidos urbanos, com o consequente aumento de fenómenos de anomia social, constituem magnos desafios do Estado, da sociedade civil, até mesmo desafios para cada um dos cidadãos e das cidadãs individualmente. E são desafios que têm na segurança e na justiça o seu centro de gravidade, o seu núcleo de gravidade. A segurança, como a justiça, lembrando um professor que participou nestas sessões, nas primeiras edições, o professor Cândido da Agra, fazia sempre questão de sublinhar que a justiça é a estrela polar do direito. E é por isso que a segurança, que procura contribuir para a realização da justiça, da dignidade, são fundamentos estruturadores, estruturantes do Estado enquanto comunidade politicamente organizada. A segurança como garantia do contrato social entre o Estado e uma cidadania ativa, que mobilize todos na persecução da consolidação das instituições, do bem-estar das populações, da realização do desenvolvimento e da modernização da sociedade e das comunidades. Por isto tudo, impõe-se que o Ministério da Administração Interna, num quadro de estreita articulação e cooperação, bem como boa coordenação com outros ministérios e áreas governativas, e muito particularmente num diálogo muito profícuo com as autarquias, procure, no campo de uma estratégia de segurança interna, situar os problemas, avaliar os contextos, compreender os fenómenos, responder às exigências das situações e antecipar respostas, isto é, apostar, como aqui foi dito e sublinhado, numa metodologia de trabalho que valoriza a prevenção, sem nunca descurar o recurso a todos os meios ao serviço da segurança interna para combater a violência e para combater o crime, naturalmente, mas na afirmação da segurança como uma função de soberania, sem esquecer nunca, como aqui também foi dito pela Justiça, de que quando as questões caem na Justiça e caem na Polícia, já muitas dimensões da nossa vida coletiva falharam a montante na vida das pessoas, na vida da sociedade. Como ontem foi referido por várias intervenções, Portugal continua a ser um dos países mais pacíficos do mundo. E para isso contribui, como disse, não apenas a nossa estrutura social, os valores, a coesão do país e também o trabalho aturado de natureza preventiva dos serviços e das forças de segurança. É este trabalho preventivo, esse trabalho de antevisão, que permite pré-posicionar, que permite antecipar e que permite mesmo às forças de segurança atuarem preventivamente em muitos contextos. Como já sublinhei, a segurança significa, antes de tudo, mesmo a prevenção, a antecipação dos problemas. E tal passa pela decisão política, face a uma realidade observada e face a cenários de evolução da conjuntura. Ainda que muitas vezes
surjam barreiras inesperadas. Mas cabe ao Ministério da Administração Interna, em cooperação com os outros ministérios, criar condições para a plena realização dos fins de segurança como o vetor estruturante do Estado de Direito Democrático. Não vale a pena contornar os desafios com que estamos confrontados. Eles estão aí e exigem uma posição política consentânea com a realidade. Os efeitos da pandemia nos planos da saúde pública, nomeadamente na saúde mental, no âmbito da exclusão social ou das exclusões sociais, na pobreza, são uma face visível daquilo que de pior veio a significar os tempos de pandemia. Mas agora também os efeitos induzidos pela guerra na Europa. O grande impacto na economia, nomeadamente os efeitos na inflação, na segurança energética e na vida das pessoas. O aumento daqueles que procuram a paz, que procuram a segurança e que procuram a dignidade das suas condições de vida, como ocorre com os refugiados, e o seu necessário acolhimento. São problemas que requerem respostas políticas e sociais imediatas, a par de outros problemas existentes na sociedade portuguesa e que estão devidamente sinalizados, tais como são os casos da violência doméstica, da delinquência juvenil, das manifestações de xenofobia, da radicalização, da violência no desporto, que tem vindo a manifestar-se, como é do domínio público. A importância de Portugal possuir uma arquitetura de segurança clara nos conceitos e eficaz na operacionalidade torna-se ainda mais premente face aos tempos voláteis que vivemos. Por isso, este é um momento para reafirmarmos as nossas prioridades de forma consequente. O Orçamento do Estado para 2023 procura contribuir para a operacionalização de uma concepção de segurança que vá ao encontro dos desafios e das expectativas, através de medidas concretas no âmbito da valorização das forças e dos serviços de segurança, na capacitação dos seus recursos humanos, no investimento dos meios e no recurso às missões de proteção civil, o que registra, aliás, nesta proposta de orçamento, que será agora apreciada pelo Parlamento, o maior investimento de sempre. As forças e o serviço de segurança terão em 2023 aumentos salariais. Em 2023, registar-se-á igualmente um grande investimento nas condições de alojamento dos efetivos das forças de segurança e outras formas de apoio social que temos vindo a trabalhar com as autarquias, a quem mais uma vez agradeço. Vamos, no âmbito do Orçamento do Estado, continuar a investir também nas infraestruturas e na modernização dos equipamentos, fundamentais a uma efetiva missão e à dignificação das condições laborais das forças e do serviço de segurança. Voltando e referindo, sublinhando a proteção civil, é também do domínio público que continuamos a investir no reforço e na articulação dos dispositivos e dos meios da Estrutura Nacional de Proteção Civil, tais como ocorre com as equipas de intervenção permanente, mas também com o reforço do financiamento permanente para as associações humanitárias dos bombeiros. Sublinho que, para 2023, estamos a prever um investimento de cerca de 54 milhões de euros só para as equipas de intervenção permanente, a que acresce o investimento de natureza equivalente feito pelos municípios portugueses, tendo em vista garantir uma progressiva profissionalização dos corpos de bombeiros, valorizando concomitantemente o voluntariado, mas progredindo em relação a níveis de operacionalidade, de formação e de capacitação que são indispensáveis, tendo em conta os desafios urgentes que são do presente e que são do futuro. Uma resposta eficaz também no campo da segurança interna e da proteção civil no presente só é efetiva com a disponibilização de recursos técnicos e tecnológicos adequados às exigências do presente, tornando-se a capacitação tecnológica do país um ativo estratégico na execução de qualquer política de segurança, como aliás aqui foi também discutido nas abordagens que foram feitas, nomeadamente a utilização da inteligência artificial para efeitos de antevisão, de prevenção das políticas públicas de segurança. É por isso que temos em curso um investimento muito significativo. Não os posso referir todos, mas refiro o investimento que está em curso, nomeadamente ao nível da interoperabilidade de sistemas
e de adaptação da interoperabilidade de sistemas dos serviços de informações Schengen no âmbito do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o investimento que está a ser desenvolvido para garantir maior redundância e maior autonomia ao sistema de comunicação da Ciresp, bem como o investimento que está a ser feito no 112, que não apenas cria melhores mecanismos que disponibilizam mais agilidade na sua utilização aos cidadãos, como também garante níveis de inclusão maiores nas novas soluções, nomeadamente para os cidadãos surdos, mudo, que podem agora também utilizar as novas aplicações com uma outra abrangência naquilo que se espera venha a ser uma modernização, uma adaptação desta infraestrutura do 112, que é uma infraestrutura ao dispor das forças e serviços de segurança e de emergência. Porque temos uma perspectiva integrada da segurança, das exigências que uma sociedade em rápido processo de urbanização impõe, temos vindo a apostar em modelos de ação que privilegiem o policiamento de proximidade e que permitam sinalizar e acompanhar os idosos, que possam permitir uma atuação preventiva no combate à delinquência juvenil, relativamente à violência doméstica e também no que concerne às recentes manifestações, no que diz respeito às incivilidades ou mesmo às manifestações de violência no desporto. Está mesmo em curso a preparação de novos instrumentos legislativos para atuar nessa dimensão que, como aqui foi dito pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, merece da parte de todos uma reflexão e um compromisso social muito amplos, porque é incompreensível que, nomeadamente nas camadas juvenis, seja necessário os níveis de policiamento que temos vindo a conhecer, quando o desporto devia, de facto, contribuir para o desenvolvimento pleno das capacidades individuais, para a realização do espírito de equipa e para a promoção de um espírito saudável de competição, mas, efetivamente, esses níveis de competição têm vindo, por vezes, a resvalar para dimensões que agora devem ser, como tem vindo a ser feito, reguladas por parte das autoridades públicas. Apostamos numa abordagem integrada da resposta aos fenómenos da delinquência e da criminalidade, o que requer, antes de mais, referir a importância da sua interligação, como aqui já foi dito, com as áreas da saúde, com as áreas da educação, da habitação, dos transportes, do planeamento urbanístico, da justiça e em permanente articulação com as autarquias, que são os primeiros agentes institucionais, não apenas no desenho, no diagnóstico, mas no desenho das respostas a dar a muitas dessas dimensões. Por tudo isto que acabo de sublinhar, entendemos que é vital uma resposta que tenha também uma dimensão holística, que seja, por um lado, multidimensional, que consiga congregar várias dimensões da resposta a fenómenos que, como foi dito pela Sra. Ministra da Justiça, são cada vez mais complexos, tem que ver com as próprias transformações nas condições de vida e na própria estrutura social e no próprio contrato social, que se tem vindo a adaptar a mudanças muito profundas da nossa vida coletiva, mas que tenha também uma natureza multinível, multidimensional, no diagnóstico, na definição de respostas, na sua implementação, na sua monitorização, mas também envolvendo diferentes níveis de responsabilidade, desde os poderes locais, de maior proximidade ao nível das juntas de freguesia, até à administração central. Ouvir o saber especializado dos académicos, estarmos atentos às opiniões de quem estuda, de quem investiga, e por isso o agradecimento aos investigadores universitários, aos cientistas do país que aqui estiveram a refletir, a trazer o seu conhecimento, constitui mesmo uma demonstração de humildade democrática que deve existir no exercício de funções públicas, para extrair lições fundamentais da percepção que todos aqueles que tiveram e que têm responsabilidades nestas áreas podem dar para o aperfeiçoamento desta estratégia integrada relativa à segurança e, particularmente, à segurança urbana. É a nossa profunda convicção de que esta conferência trouxe contributos e metodologias de resposta úteis para o desenvolvimento das políticas públicas,
necessários para o modo como se diagnosticam as situações e, sobretudo, fundamentais para o enquadramento das questões da segurança urbana numa perspectiva interdisciplinar que nos ajuda a antecipar situações e a minimizar consequências. Isto é, que nos permita trabalhar uma estratégia orientada, em primeiro lugar, para a prevenção proativa social, que começa, em primeiro lugar, no envolvimento das comunidades locais, numa articulação com as comunidades educativas, onde os Conselhos Municipais de Segurança e as Polícias Municipais têm uma missão de relevo. E essa missão de relevo, como aqui foi dito, permitam-me sublinhar esta palavra, porque ela é o fundamento de tudo, tem que ver com o facto de que só esse conhecimento permite alicerçar as respostas políticas no valor da confiança. Porque é no valor da confiança que se alicerçam as instituições. E por isso também a prevenção proativa operacional, numa dimensão igualmente amontante, através do policiamento de proximidade, que tem um papel vital na construção da estratégia de segurança urbana, orientada para essa intervenção multidimensional. Não poderia terminar sem, de novo, deixar ficar este agradecimento especial à Sra. Secretária de Estado Isabel Oneto, Secretária de Estado da Administração Interna, que, em articulação com outros membros do Governo, tem vindo a construir, paulatinamente, metodologicamente, de uma forma metodológica participada, construir um instrumento de intervenção pública que contribuirá para dar alguma estabilidade, se quisermos, um estado de estabilidade, para utilizar um termo que é caro aos teóricos das abordagens sistémicas dos sistemas sociais, que dizem que nunca há um estado de equilíbrio, o que existem são estados de equilíbrio, e, portanto, para garantirmos uma abordagem de estado de equilíbrio em áreas tão imprevisíveis como aquelas que temos a responsabilidade de tutelar. Agora, de seguida, que é muito importante, de seguida, o que virá? Virá a auscultação da Comissão que está a avaliar e a analisar a delinquência juvenil e a intensidade da violência, para validarmos propostas e soluções, recomendações que aqui foram trazidas por parte desta conferência, o diálogo com as senhoras e com os senhores deputados que estão na primeira comissão e que também, naturalmente, muito naturalmente, têm vontade de participar no aperfeiçoamento desta estratégia. Depois, uma abordagem ainda às comissões mistas, com o Sr. Ministro da Justiça, que reúne serviços e forças de segurança para consolidarmos esta proposta, para depois, então, podermos avançar para a sua operacionalização. Esta fase foi, portanto, uma fase muito importante, esta fase que constituiu a preparação desta sessão, a apresentação destas linhas dos princípios gerais, das linhas de orientação fundamentais e a recolha de contributos que todas e que todos aqui puderam dar durante estes 2 dias. Porque termino com uma afirmação que fiz na sessão de abertura. Os planos são muito relevantes. As estratégias são essenciais. Estratégias de médio e de longo prazo. Mas é necessária uma cultura de interiorização daqueles que são os compromissos, uma cultura de implementação, de avaliação dos resultados e também a humildade democrática para aprender com os erros, para desenvolver uma permanente cultura de aprendizagem. E, portanto, eu diria que esta deveria ser a metodologia que deveríamos seguir agora no trabalho que se vai desenvolver e, mais uma vez, solicito a todas e a todos que participaram nestas sessões que mantenham o interesse e a vontade de continuar a participar, a construir estas respostas, porque elas, enquadrando-se naquilo que disse como sendo um estado de equilíbrio, exigem permanentemente uma adaptação a ameaças, riscos e desafios que todos os dias se colocam perante as nossas vidas individuais, mas também perante a nossa vida coletiva.
Muito obrigado mais uma vez a todas e a todos, bem-aja por este trabalho e deixo ficar este convite para continuarem com este trabalho em relação ao futuro. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos, dá-se por concluída esta conferência. Um regresso seguro a casa.